Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo a professora doutora Rosa Maria Bueno Fischer, que foi a painelista de abertura do Seminário Nacional de Arte e Educação aqui em Montenegro, na Fundarte. Muito boa noite, professora. Prazer recebê-la aqui. Eu que tenho o maior prazer de estar aqui. A senhora fala, o título dessa fala de abertura que ocorreu no seminário foi um tema muito interessante, né? Que é o ensino das artes em tempos de crise. Exato. A crise, todos nós sabemos que nos atinge, é uma palavra que tem sido falada com muita frequência nos últimos anos no Brasil, mas eu pergunto para a senhora, é exagero dizer que dentro desse contexto, porque essa crise não é só econômica também, exato. É exagero dizer que nunca foi tão difícil trabalhar o ensino das artes no país? Pois é, eu acho que a gente tem que começar pela palavra crise, né? De tempos em tempos se fala em crise, né? Se fala em crise em todo sentido, crise econômica, crise ética. Acho que hoje especificamente relacionado ao tema do ensino de artes, a crise ela é ética, ela é política, e ela não é só exclusivamente financeira, vamos dizer, de econômica, né? É uma crise de valores, de alguma coisa que está sendo sobreposta às questões educacionais e culturais, né? Quando se diz que, enfim, se fala em escola sem partido, está junto, dentro dessa grande vivência, essa grande experiência que nós estamos tendo, está junto com a proposta de uma escola sem partido, também está uma diminuição do número de horas que as escolas devem dedicar ao ensino de artes, não só o ensino de artes, mas ao ensino de história, de sociologia e de filosofia. Quer dizer, eu veria assim, a crise nesse conjunto, sabe? Então, tem uma coisa salarial? Sim. Econômica? Sim. Mas tem um momento em que algumas forças extremamente reacionárias, extremamente fascistas, ganham espaço maior na nossa cultura, na nossa vida diária, na nossa vivência, especialmente dentro de uma escola. Sabe que eu quero pegar um gancho do que a senhora está falando? Tá. Que é uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte, a senhora deve ter visto já na era do compartilhamentos e posts no seguinte sentido: eu quero que o meu filho aprenda na escola português, matemática, exato. E em casa é que ele vai aprender sobre sexualidade, sobre política. Exato. Isso aí é um grande problema. Parece que reduz o tamanho da escola. Exato. Não, e como se os conteúdos de português, literatura, matemática, etc., não tivessem junto elementos da cultura. É como se assim fossem coisas separadas, alguma coisa para a cabeça e a outra, né, grosseiramente se falando, uma coisa para a cabeça das pessoas e uma outra coisa que tem a ver com moral e ética, que isso aí não seria para a escola. Quando essas coisas não se separam, né, a ideia de que arte, ética, estética, todas essas coisas são formação. Isso aí não é formação, a formação vem junto com a informação, né? E eu acho que esse é o momento, por isso que eu acho que é o tema da crise, está muito por aí, né? É por separar, fazer uma radical separação entre as coisas. Aliás, essa época que nós estamos vivendo, a crise também está nessa ideia da polarização, né? Polarização política, polarização de saber, aprender, conhecimento, e aqui arte. Como assim? Né? Acho que esse é um grande enfrentamento que nós, professores, estamos fazendo e temos que fazer cada vez mais, de fazer a nossa atuação como professores, como docentes, como alguém que está professando alguma coisa existencial, alguma coisa mais profunda, alguma coisa assim mais assim, de assumir que essas coisas não se separam, por exemplo. Tomar posição diante disso, né? E isso eu acho que é assim, a meninada, os jovens, as crianças estão precisando muito disso. Nós estamos precisando muito disso, de não polarizar, mas de mostrar como é complexo, né? Como é rico o ser humano e é tudo que ele pode aprender. Tem um outro negócio muito interessante que me chama a atenção, que é o seguinte: nesses momentos de crise, especialmente
de um ponto de vista mais liberal economicamente, até mesmo os liberais defendem que ok, o Estado ele é responsável por saúde, segurança e educação. Esses três pilares ainda se admite, mesmo aqueles que defendem um Estado menor, que isso sim cabe ao Estado. No entanto, há uma separação, a gente falava de separação agora, há uma separação também no seguinte sentido: ok, educação, mas cultura fica de lado, se investe menos, cortam os investimentos em cultura, dissociando cultura e educação. Não parece isso? A senhora também não tem essa impressão que é um negócio difícil de entender? Certamente, eu acho que a nossa luta está por aí. Eu sei que a Fernanda Montenegro, a atriz Fernanda Montenegro, estava dando uma entrevista esses dias na televisão, e ela está em Porto Alegre, né, por esse período aqui em outubro, e o que ela está fazendo? Lançando ou atuando, lendo textos do Nelson Rodrigues, porque ela disse assim, tá difícil, não tem grana, tá acontecendo que não tem grana para fazer teatro, não sei, então vamos fazer leituras, não vamos deixar a peteca cair, né? Vamos fazer então leituras de Nelson Rodrigues. E aí eu fico pensando assim, como uma pessoa que já está lá perto dos 90 anos, entende? Ela está ali na batalha. Eu acho que essa é uma batalha que a gente não pode esmorecer, né? Embora tudo pareça que vá contra, mas nós temos que continuar, né? Continuar porque eu acho que assim, não tem formação, como eu dizia antes, não tem formação de uma pessoa adulta, jovem ou uma criança que não atenda a esses vários aspectos da sua vida, que é arte, é música, é dramaturgia, é pintura, é tudo que diz respeito ao simbólico, né? Ao mundo do simbólico e da criação, das coisas que nos fazem muito mais felizes e também nos fazem mais críticos. A arte nos ajuda a pensar português, matemática, etc, etc, né? Isso é a minha pesquisa que eu estou fazendo atualmente, tem a ver com isso. Eu pesquiso os processos criativos de cineastas, de pintores, de literatos, dizendo, ou tentando dizer, é uma hipótese que eu tenho, que o processo criativo de um artista pode ajudar a pensar o processo criativo da pedagogia, da educação. Acho que não tem, é uma luta a qual eu me entrego mesmo, e acho que assim, fortalecer isso o máximo que a gente puder, porque essa separação que tu falaste, ela é completamente burra, eu diria assim, uma palavra bem simples, ela é burra, tu dizer assim que cultura é alguma coisa que pode ficar de lado, e que educação, mas como assim tu tá entendendo educação como informação específica de uma área de português, matemática, não sei o que, é isso que tu está entendendo? Quando as pessoas o noticiário está aí de tantas outras coisas que estão ocorrendo dentro das escolas, exatamente porque a gurizada não está tendo, em muitos casos está tendo, mas muita gente não tem espaço para verbalizar, para atuar, para cantar, para expressar-se, né? Isso aí é básico em qualquer formação, em qualquer área. A senhora falou antes, a gente já comentou aqui sobre essas forças reacionárias, esse momento extremado que a gente está vivendo no Brasil, né? Falamos de burrice, a senhora usou essa expressão. Eu usei, é uma expressão bem simples. Eu acho que, eu estava ouvindo a senhora falar, e penso que o exemplo do Queer Museu aqui é um exemplo de tudo isso, é uma junção de tudo isso, né? De pessoas que não têm a menor compreensão de arte, querendo censurar a arte, querendo determinar, inclusive, o que é arte, o que não é. São tempos curiosos mesmo, né? São tempos curiosos e tempos em que é interessante, sabe? Interessante e triste a gente perceber que o pensamento que eu chamo reacionário e até mais fortemente fascista, ele estava meio que escondido, meio assim quietinho num canto, sabe? E aí acontecem várias coisas neste país e vai aos poucos. A internet ajudou bastante para o bem e para o mal, né? Mas a expor, as pessoas não têm mais vergonha de agredir o outro, não tem mais vergonha de pisar no outro. De ser intolerante. Exatamente, não tem mais vergonha de ser intolerante, e isso é confundido com sincericídio, com sinceridade. Não, fulano é
macho, autêntico. Pô, ele fala, ele diz tudo que ele pensa. Não tem mediação, acabou, ou pelo menos em muitos setores da nossa vida, parece que deu uma rebaixada assim, no que se chama de mediação, de pensamento crítico, de caber... O Foucault, um filósofo francês, que ele fala de uma coisa assim: polarizar não leva a nada, não leva ao pensamento. O que leva ao pensamento é problematizar, é abrir um determinado assunto e pensar nele com um pensamento crítico, ouvir uma parte, ouvir outra. Não é pluralidade, assim, pluralidade de pensamento. Isso aí é a base da democracia, entende? Da vida democrática. Não é da democracia como coisa política só, mas é política da vida, né? Política na vida, né? E é através da educação que a gente resolve essas questões? Olha, com mais educação que a gente vai melhorar nesse sentido? Temos uma sociedade mais tolerante, uma sociedade que seja mais plural, que respeite as diferenças? Eu acho que vários setores da vida nossa social têm que entrar nisso, né? Mas, de fato, na educação, na sala de aula, na escola, no cotidiano das escolas, que reúnem milhares e milhares de crianças, de adolescentes, de jovens, né? Então tem ali um lugar que eu diria assim, privilegiado. Um professor está diante de 30, 40 crianças, jovens ou até adultos numa universidade. Tu tem ali uma oportunidade incrível, não para ficar fazendo proselitismo, para fazendo propaganda política, não, é para, junto com eles, pensar, problematizar, tornar assim aquilo, vamos problematizar isso aqui, porque isso aqui é considerado violência. O que é feminicídio? Como é que é isso? Como é que isso aparece numa obra de arte? Como é que isso apareceu no jornal lá? Tem algum filme que trata disso? O que é a figura da mulher hoje e a violência com ela? Vamos pensar nisso? Vamos problematizar isso? Como é que isso está em qualquer... Acho sim, a tua pergunta, se a escola é o lugar privilegiado, a educação é o lugar... Eu acho que sim. Ela é, não só ela, mas ela é um lugar privilegiado para produzir pensamento, para produzir liberdade de expressão, para produzir um bem-estar e um acolhimento. Eu acho que também tem uma coisa importante, que é o acolhimento, acolher jovens, crianças, adolescentes nas suas inquietações, acolhê-los nas suas inquietações. E muitas vezes a música, o teatro, a pintura, todos os tipos de criação tem a ver com o acolhimento, no sentido de que aquele jovem, de que aquela criança pode, no espaço escolar, encontrar um ambiente de expressão de si. A senhora é autora do livro Televisão e Educação, Fluir e Pensar a TV. Sim. Tem um negócio muito interessante, não só no livro, mas numa resenha de uma pesquisadora chamada Gilca Girardello, da Universidade Federal de Santa Catarina. Sim. Tem uma frase muito simples, mas que me pareceu muito interessante e identifiquei logo, que é o seguinte: a televisão e a escola costumam ser colocadas em campos adversários do debate social. Isso é muito verdade, né? Parece que uma boa parte da sociedade coloca a televisão como uma inimiga da educação. Exato. Desliga a televisão para aquela criança aprender. E quando pode ser diferente, né? Pode ser diferente, tranquilamente. Eu fico pensando assim, quanta coisa é possível fazer, e fiz isso com alunos de graduação na pedagogia, de trazer programas de televisão, trechos de programas de televisão, e pensar com eles, né? O que está acontecendo, como é que foi criada essa cena aqui e criado esse personagem aqui dessa novela, como é que está sendo tematizado na TV, por exemplo, as questões de sexualidade, de gênero. Como é que as questões de raça e etnia estão postas nesse comercial, né? E aí operar com eles, trabalhar com eles, e eles recriam aquilo ali. Inclusive, alunos meus fizeram novos comerciais ou recriaram cenas de TV, que é uma maneira de pensar. É isso que a Gilca diz, né, nessa resenha. É impressionante assim, o quanto colocar a televisão como inimiga
também é outra burrice. Agora eu peguei essa palavra hoje. É uma burrice, é uma estupidez, entende? A televisão, queira ou não queira, e a televisão aberta é a que atinge a maior parte da população em todo o Brasil. Então as pessoas veem novela das 9, as pessoas veem os comerciais, elas veem esses shows, esses The Voice Brasil, não sei o quê, elas assistem aquilo ali. E se elas têm a oportunidade de assistir isso ou falar disso no espaço escolar, abrindo horizontes, abrindo a cabeça para pensar, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é muito legal, tu ver assim os jovens dizendo, eu nunca tinha pensado que, por exemplo, uma vez uma turma, a gente debateu que 100% das novelas trabalham com o mito da origem. É uma coisa para pensar. Em casa tu não fica pensando nisso, essa novela está tratando do mito da origem. 100% das novelas têm personagens que não sabem quem é seu pai ou quem é sua mãe. Ou que vão encontrar lá no capítulo 50, pela primeira vez, um pai que ela não sabia que era pai dela. Uhum. Pode ser uma bobagem? Não é uma bobagem. A televisão, sabiamente, pega uma coisa que mexe conosco. Todo mundo, tu, eu, todo mundo tem dúvidas ou tem um sofrimento em relação à minha origem. A criança pequena já se pergunta, será que esse cara é meu pai, é minha mãe? Tem aquelas piadas grosseiras que a gente se fazem nas famílias, eu te achei numa lata de lixo, não sei o quê, que tu não é nada parecido com... Todas essas questões são questões sobre o mito da origem, que é uma coisa que sociólogos, etnólogos estudam, mas enfim, pensar isso junto com eles. Por que se cria um personagem que não tem mãe ou que não encontrou ainda a sua mãe? Isso cria uma empatia com o público e o público quer ver cada vez mais aquela novela para descobrir se o fulano é pai, é filho, não sei o que de quem. Então isso é pensar sobre uma produção que é feita por nós e consumida por nós diariamente. Então, eu acho assim, é uma aliada no sentido da TV, não diria que é aliada, mas ela é um objeto de estudo para ser trazido para dentro da escola. A senhora entende que as TVs educativas, de uma maneira geral, têm cumprido seu papel no Brasil? Olha, eu já trabalhei numa TV educativa um bom tempo, no Rio de Janeiro, e fiquei muito impressionada quando a gente recebia os relatórios de audiência, né? As cartas que a gente recebia. Eu dirigi um programa para crianças sobre literatura e música para criança. A quantidade de gente envolvida e que gostava do programa, bom, dá 4% de audiência, dá 5% de audiência o programa tal. Bem, era um programa de música para criança, bem na época que a Xuxa estava começando o sucesso dela na Globo. Para nós interessava aquele grupo que era menor, mas que tinha uma audiência cativa ali, que estava curtindo aquele tipo de programa. Cumpre em parte, né? Em parte eu acho que cumpre o papel, sabe? De trazer coisas que não estão no cotidiano das TVs comerciais. Isso, para mim, é o que se chama ampliação de repertório. Tu vê esse tipo de entrevista que nós estamos tendo aqui, ela dificilmente ocorre uma discussão sobre cultura e televisão num canal aberto. Permita-me interromper, porque Sim. Esse é um ponto de uma contradição que me parece evidente e que me chama muito a atenção também. No seguinte ponto: o brasileiro critica muitas vezes a programação da TV aberta no país. Pegando como exemplo a programação de domingo. Sim, né? Sim, tal, show da tarde, aquela coisa. Faustão, antes era o Gugu, seja o que for, tá? Que são programas, assim como grande parte da programação aberta no Brasil, que depende de audiência. Claro. E, logicamente, depende de anunciantes que sustentam aqueles programas. Portanto, dentro de uma lógica de mercado, é natural que essa TV ofereça aquilo que o público quer assistir. Sim. Enquanto que as TVs educativas, na sua grande maioria públicas, conseguem, em função de depender menos de anunciantes, ter esse tipo de programação, ainda que, obviamente, terá menos audiência do que uma TV comercial dentro dessa lógica. E dentro disso se usa o fato de ter menos audiência para defender o fim dessas televisões, como foi o caso aqui da TVE. É uma coisa interessante isso, né? Parece que não fecha essa conta nessa análise. Não né? fecha essa conta.
não fecha essa conta, é verdade, né? Então, não tem audiência, realmente é bem contraditório, né? Ou seja, o que a gente quer? A gente quer uma programação de qualidade e que tem que, de alguma forma, haver um subsídio do poder público mesmo para isso? Exato. Ou não? A gente quer só TVs privadas, bom, aí que se sejam submetidas a essa lógica comercial? Exatamente. Eu acho, assim, que é muito importante essa tua questão aí, bem importante mesmo, e que ela é complexa e contraditória mesmo, porque, assim, bom, vamos fechar porque não tem audiência. Mas acontece que essas pesquisas de audiência também não são, assim, tão precisas e tão... eu não sei, eu fico pensando, assim, o Cantos do Sul da Terra, um programa eu esqueci o nome dele, mas enfim, que é o programa da rádio, da FM Cultura, né, do Rio Grande do Sul. A quantidade de gente que escreve no Facebook sobre o programa, e o programa não existe mais, mas era uma coisa assim absolutamente linda de pesquisa sobre as raízes da América Latina e da música latino-americana, etc, etc. Né? Então, assim, tu tem uma coisa de alta qualidade que não vai acontecer numa rádio privada. Não vai acontecer, né? E então eu acredito que realmente precisa de mais subsídio e precisa de mais apoio para poder ampliar, inclusive, esse público. Mas, de qualquer forma, eu fico pensando assim, que o miúdo que você faça sempre vai ter audiência, sabe? Sempre vai ter audiência, sempre tu vai saber, eu te vi lá na TV Cultura, eu vi não na rádio, na Cultura, não sei o que, E aí tu vê que isso não é tão assim, pouquinho, não é tão pouco esse alcance dessas rádios e dessas TVs, né? Mas o absurdo é ficar medindo pela quantidade e aí tu tá sabendo que aquela quantidade, se tu quiseres fazer uma coisa pomposa, que nem se faz, ou popularesca, como se faz domingo nas grandes redes, tu tá repetindo o mesmo. O que a gente precisa é ampliar as escolhas das pessoas. Para fechar, professora, sim, com a sua experiência, quando a senhora pensa em educação no Brasil, a senhora acha que nós estamos evoluindo? A senhora acha que um dia esse discurso político que é comum a todos, de valorização da educação, de colocar a educação em primeiro lugar, efetivamente vai se concretizar? E nós vamos ter melhores índices, melhores escolas, professores melhor valorizados, melhor remunerados, com estrutura melhor nas escolas? A senhora é otimista com relação ao panorama da educação no Brasil? Pois é. Comparando assim com outros países, a gente fica meio triste. Fica meio triste porque a figura do professor e a figura dessa instituição escola, ela também é outra contradição. É um grande discurso dizendo que só a educação salva e não se tem as condições para, né? Eu não diria que eu seria que nem um pensador italiano, Antônio Gramsci, que diz assim que a gente tem que ter o pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. Então, o pessimismo da inteligência é assim, a minha inteligência, ou pelo menos minhas informações, me dizem que está difícil, que isso não vai mudar assim de hoje para amanhã. Mas o meu otimismo, o otimismo da minha vontade, diz que eventos como esses que ocorrem aqui, o trabalho que a Fundarte faz, o trabalho que nós fazemos lá na URGS e que tantas outras instituições fazem, ainda prometem uma mudança e anunciam que é possível mesmo melhorar. Professora doutora Rosa Maria Bueno Fischer, muitíssimo obrigado. Sempre que vier a Montenegro, vamos visitar aqui, por favor. Ok, eu que agradeço, adorei estar aqui. Que bom, nós também. Todos que nos acompanham, uma excelente noite. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá.